Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do projeto, né? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre problemas de cabelo, né, e couro cabeludo. Às vezes parece assim ser uma coisa meio sem assunto para a prática integrativa e complementar, e acaba que não, né? Porque esses processos acabam chamando a gente para umas condições orgânicas que a gente nem imagina que possa estar relacionado, né? Então, vamos lá. O cabelo cresce, né, sobre toda a superfície do corpo humano, com exceção das palmas das mãos e sola dos pés. E com maior incidência na cabeça, nas axilas e na região genital, né, por um motivo de proteção. A cor e o tipo dos cabelos são hereditários e suas condições podem ser afetadas pela saúde e pela alimentação. Os cabelos são nutridos pela energia do meridiano da bexiga, na medicina tradicional chinesa. Então, nós vamos deixar aqui, ó, um convite, né, para observar os seguintes sintomas. Seu cabelo está ficando mais fino? Se sim, começou a afinar após uma doença grave ou prolongada? Ou após o nascimento de um filho? Ou após, né, a suspensão do uso de anticoncepcional? Né? Se for dentro de um desses casos, é comum ocorrer a queda de cabelo nessas circunstâncias e o cabelo vai retornar ao normal sem precisar de um tratamento específico, tá? É só esperar um tempo que o cabelo vai voltando para o normal. Se você está tomando um remédio, é necessário conversar com o médico e verificar se existe algum efeito colateral desse medicamento, tá? Alguns medicamentos, né, podem promover um efeito colateral e fazer com que o cabelo caia, tá? Se você sente um cansaço inexplicável, ou teve um aumento de peso, ou está mais sensível ao frio que o normal, isso pode indicar um hipotiroidismo. E aí é necessário consultar o médico, né, e fazer um tratamento. O hipotiroidismo também pode ser um fator, tá, que leva à queda de cabelo. Se a queda de cabelo ocorreu lentamente ao longo dos anos, e você usa com frequência técnicas de penteado, né, gel fixador, tingimento, descoloração, frisamento, aquela pranchinha para alisar, né? Então é comum esse quando você faz uso por muito tempo, por um tempo muito prolongado, tá? É comum ocorrer a queda de cabelo nessas circunstâncias. Aí é necessário cortar o cabelo e adotar alguns tratamentos mais naturais para a sua recuperação, tá? Outra questão é: áreas calvas surgiram de repente em sua cabeça? Pode indicar, né, uma infecção por fungo, ou de alopécia areata, tá? Que é uma condição resultante de estresse. Aí é necessário consultar um médico e usar um shampoo antifúngico adequado para poder fazer a restauração desta área, tá bem? Tem inclusive uma doença que se chama pano branco, que ela é muito comum no Nordeste. É um fungo, inclusive ele promove umas manchas brancas na pele, mas esse fungo se aloja na cabeça e costuma provocar, né, queda de cabelo. Este fungo, ele é bem chatinho, de tratar, mas, dentro da aromaterapia, como eu estou falando, né, assim, dessa questão, porque lembrei aqui a parte, o óleo de cravo é excelente para tratar esse fungo, tá? Então, poderia colocar no shampoo, mas aí é aquele negócio assim, o cravo é dermocáustico, né? Então, é melhor colocar, assim, uma gota para uns 500 ml, tá? É muito pouco mesmo. Ou então fazer o chá da, do,
das florzinhas, né, do cravo, e enxaguar o cabelo, tá bom? Essa dica que eu estou deixando aqui, gente, é especificamente para esse fungo que é conhecido como pano branco, e muitas pessoas procuram um médico porque deixa uma mancha branca no corpo, mas na realidade o fungo aloja na cabeça, tá bom? E afeta o couro cabeludo, né? Se o couro cabeludo coça ou descama, né? Se sim, pode indicar caspa, que é uma descamação excessiva, e coceira pode ser causada por uma dermatite seborreica. Aí, nesse caso, é necessário usar um shampoo apropriado, né? E se não for capaz de fazer um diagnóstico, pode consultar um médico, tá bem? Então, vamos ver aqui as questões psicossomáticas e metafísica dos cabelos, né? Que nos convida a repensar se a gente está com alguma condição que precise ser trabalhada, né? Bom, o significado, né, dos cabelos é liberdade, tá? São antenas para a percepção do exterior. Proporciona beleza, espelha força e brilho e representa um impulso para a liberdade. Cabelos brancos representa sabedoria, pode ser resultado de se deixar influenciar também por pressão e tensão. Caspa já significa delimitação, mudar a pele, esquivar-se, desfazer-se da própria pele. A queda de cabelo já tem o significado vitalidade, né? Então, pode ser assim, que esteja vivendo uma situação de ter que oferecer sacrifício, se privar de liberdade e de poder próprios, reconhecer e aceitar a perda da liberdade do poder vai ajudar, né, a, inclusive, restaurar essa liberdade. E também possibilitar o surgimento de novas forças e impulsos. Bom, vou deixar aqui algumas pequenas dicas de auxílio, né, das PICs para ajudar, tá, no tratamento do cabelo e do couro cabeludo. Em cromoterapia, você pode usar as cores azul, índigo ou violeta, em aplicação na área afetada, ou enxaguar o cabelo com a água solarizada nessas cores, tá? Como fazer água solarizada, né? Eu tenho uma dica lá no Instagram, no meu Instagram, que é @RosanaLauraRomeros, tá? Vocês podem ir lá e dar uma olhada de como fazer a água solarizada. E o mantra que eu trouxe aqui para a gente poder trabalhar a questão do cabelo e do couro cabeludo é este. Vocês querem fechar os olhos e fazer 3 respirações profundas. Eu vou repetir 3 vezes, tá? Eu limpo em mim tudo que enfraquece o meu ser. Eu limpo em mim tudo que enfraquece o meu ser. Eu limpo em mim tudo que enfraquece o meu ser. Esse mantra é um convite para o nosso meridiano da bexiga também, tá bom? Quem vai agora? Valéria? Pode ser. Então tá, vou tirar meu som. Então, boa tarde a todos. Desculpa o atraso, tive um probleminha aqui na configuração do celular. Bom, então, só resgatando, né, como a gente conversa em todos os encontros, para a gente olhar o que está por trás dos sintomas que a pessoa está apresentando, né, e não tratar a pessoa, o sintoma em si, mas sim aquilo que a pessoa vem apresentando, né, porque do que decorreu a queda de cabelo, ou o surgimento dos fungos, né. Então, pensando num tratamento complementar integrativo, olhando para os florais no padrão transpessoal, né, na abordagem do Dr. Ricardo Orozco, lá da Espanha, as essências podem sim, nesse padrão transpessoal, trazer um benefício para as pessoas nessa situação. Então, eu peguei 2 aspectos aqui,
né, de tudo que a Rosana trouxe, que talvez pudesse ser beneficiado com a ação das essências florais, de uma sinergia floral. Então, se a gente fala, né, dessas áreas calvas que começaram, essa queda de cabelo, ou mesmo a alopécia aerata, que foi causada por um fungo, sempre que a gente tem uma infecção viral, uma infecção bacteriana, uma infecção por fungo, tem uma essência floral no sistema Bach, que é maravilhosa, que nos ajuda nesses casos, quando a gente tem algumas, entre aspas, invasões, né? Que é o floral da maçã, o crab apple, da macieira selvagem. O crab apple a gente tem tanto no sistema de Bach, quanto no sistema Minas, a gente tem o malus. Malus também é um floral que o Breno pesquisou para trabalhar essas questões mais somáticas ligadas à dermatite, à limpeza, à acne, né, alguns problemas de pele, como se ele pudesse fazer esse papel de combater essa infecção, né, limpar o nosso sistema imunológico. Então, o crab apple faz essa questão da limpeza e da purificação. A gente também tem um outro floral que chama o willow. O willow, na tipologia, para aquelas pessoas mais que reclamam muito, que nada tá bom, que olha sempre para o meio copo vazio, né? Então, ela está sempre num padrão de que a vida não é boa, não consegue olhar a parte bela e bonita da vida. E o willow, a gente costuma usar no padrão transpessoal para tudo que é crônico. Então, tem um padrão de cronicidade, seja articular, seja de pele, ou principalmente hoje que a gente está falando dos cabelos, o willow também pode ajudar. E ele também ajuda quando aquela coceirinha que dá uma pequena irritação, se a irritação for pequena, não for muito intensa, o willow é uma essência floral que pode nos ajudar. Uma outra que vai ajudar na questão da descamação exagerada, se tiver as bordas avermelhadas, é o vervem. O vervem é um floral que é para tudo que tem o excesso de yang, né? Para as pessoas, a gente diz para as pessoas inflamadas, exageradas. Então, na pele, no cabelo, o vervem também é um floral que pode estar nessa composição, se a característica da lesão for essa, que pode nos ajudar. Se a gente percebe que a área está muito debilitada, né? A Rô já trouxe, perda de cabelo pode significar um sinal de enfraquecimento naquela região. Olhar para as questões emocionais sempre. Mas se aquela área precisa, como a gente diz, de um pouquinho de força, de vitalidade, um floral que dá um up, quando a gente está muito cansado, muito cansaço físico, mental, é de uma árvore que chama hornbeam. O hornbeam, eu costumo dizer que ele é o energético do sistema Bach. Quando a gente está muito debilitado, assim, precisa de um energético, de um Red Bull, o hornbeam é esse que acorda, que traz presença, né? Então, o hornbeam ajuda bastante. E se for uma área que tiver bastante ressecada, a gente pode entrar com um floral que é pura água, né? Que na verdade ele não tem nenhuma flor na sua composição, é a água pura da fonte, acrescida do conhaque, que é o rock water. O rock water é para tudo que está muito cristalizado, endurecido. Então, se a região tiver nessas condições, o rock water ajuda. Então, sendo esse padrão que eu descrevi, você pode colocar isso num shampoo. As outras formas que eu vou falar é sempre indicada no uso tópico. Eu posso usar no shampoo, posso preparar uma loção, posso fazer um gel para aplicar depois que eu lavar a cabeça com o meu tratamento alopático ou homeopático, né, com o tratamento que eu quiser, mas eu posso aplicar essa sinergia, compondo com loções, cremes, condicionadores, shampoos, e o ideal é que a gente aplique de 2 a 3 vezes por dia e faça uma reavaliação em 3 a 4 semanas. E sempre lembrando que é bom a gente usar a essência de uso pessoal, né? A fórmula de uso pessoal para corrigir esses padrões emocionais. No caso da alopécia também, a gente pode considerar como se fosse uma área de trauma. Sendo assim, o que a gente usa para tratar os traumas? A Star of Bethlehem, que é a estrelinha de Belém. Então, choques, traumas, tudo que é meio inesperado, a Star of Bethlehem
ajuda a gente voltar para o nosso centro e para o equilíbrio. Então, pode tratar com Star of Bethlehem essa área. Que mais? Se o couro cabeludo está coçando muito, descamando muito, além do crab apple que eu falei lá em cima, tem uma essência floral que a gente usa quando a gente fala que a pessoa está com entre aspas, uma tortura mental, que é o agrímone. O agrímone é o floral daquelas pessoas que não conseguem entrar em contato com a sua emoção e fica buscando formas de estar sempre alegre, se divertindo, e está sempre na superficialidade, né, na tipologia do agrímone. Então, se é uma coisa que a gente diz que é torturante, a coceira, muito torturante, né, não consigo me controlar, está me irritando demais, o agrímone pode entrar na composição para aliviar esse prurido que está acontecendo. A mesma coisa, a questão do willow e do verven. Tudo que está exagerado, que está crônico ou que está exacerbado, a gente pode pensar no agrímone, no willow, no verven e o crab apple sempre nas questões de limpeza. Aí tem uma coisa, esses dias eu estava preparando uma aula de floral, estava revendo um dos florais, que é o escleranthus, né? A gente faz um curso durante o ano, que é os 12 curadores, um curador a gente estuda por mês, e esse mês passado, no signo de Virgens, no signo de Libra, o floral era o escleranthus. E o escleranthus é tudo que divide, né? Aquela pessoa que sempre fica em dúvida entre duas situações. Vai comprar uma roupa, não sei se eu compro o branco ou se eu compro o azul. Chegou numa bifurcação na estrada, não sei se eu pego a direita, se eu pego a esquerda. Então, o escleranthus é para tudo que faz essa divisão. A pessoa para naquela situação, fica numa situação de inércia, né? Segundo um outro pesquisador espanhol, o escleranthus, ele tem um padrão de crescimento, ele é um matinho super pequenininho. E a característica dele é que ele cresce em nódulos, né? Dá um nódulozinho, aí um estirão de crescimento, dá outro nódulozinho, um estirão de crescimento. Conforme ele cresce, nesse nódulo ele divide em dois. Então, é como se toda energia, toda a potência que a planta tivesse naquela nodulação, ela trava e não toma decisão nenhuma. Aí ela se divide e gasta energia, então ela cansa muito. Então, o padrão do escleranthus, quando a gente tem no cabelo ponta dupla, você pode colocar naqueles óleos que a gente passa pós a limpeza, né? Tem um nome isso que eu não sou boa disso, viu, menino? Dessa questão da estética. Finalizador. Mas você pode... Finalizador, Márcia, perfeito. Você pode colocar o escleranthus no seu finalizador, espirra ali na mão e passa, quem tem muita ponta dupla, que o escleranthus é o floral do eixo. Sempre digo que ele é o floral do eixo, ele me traz para o meu centro, né? Então, tudo que está assim dividindo, ele vai eixar, ele equilibra os chakras, acopla os corpos sutis junto aos chakras, então, por isso ele me alinha, me estabiliza. Então, dividiu a pontinha dupla do cabelo, usa o escleranthus que ele faz essa junção, né? Ele ajuda a resgatar e unificar. Então, eram essas as sugestões hoje para o nosso tema, tá bom? Obrigada. Então, vou entrar aqui com a parte da aromaterapia, né? Porque a Rosana trouxe algumas questões, e a Valéria também, mais emocionais, né? Transpessoais, que estão por trás dessas questões. Na aromaterapia, eu vou entrar mais com a parte mais clínica mesmo, para uso tópico, com alguns óleos essenciais e óleos vegetais, né? Porque os óleos vegetais, além das propriedades terapêuticas que eles têm, eles são carreadores, né? E, então, eu trouxe aqui, para psoríase, que a psoríase é uma doença inflamatória, né? Que é hiperproliferativa, só que ela é multifatorial, tem, né, vários fatores, inclusive tem vários tipos de psoríase. Mas acredita-se até que tem uma predisposição genética, né, que tem algum fator que desencadeia em cada pessoa, vai ter um fator que vai desencadear, e pode estar ligado também a infecções bacterianas, né, sistêmicas ou dermatológicas, eventos estressantes, às vezes o clima, né, clima frio, solar,
álcool, trauma físico, vários fatores podem estar, então, colaborando. E o óleo base, né, para ajudar aí no tratamento da psoríase, já que ela é uma inflamação crônica, né, e hiperproliferativa, é o tamanu, que às vezes é mais complicado de estar encontrando, que, na verdade, assim, eu baseei aqui os estudos, depois no final, né, quando a gente for colocar lá no canal do YouTube, eu vou colocar um resuminho, coloco a bibliografia, que foi o livro de aromadermatologia, né, da editora Laszlo, e o livro do Fernando Amaral, que são técnicas de aplicações de óleos essenciais na saúde e na beleza. Então, aí, a sugestão, o óleo vegetal de tamanu ou de calêndula, né, porque vai promover a cicatrização, ele é anti-inflamatório, o de jojoba também, para essas condições todas do couro cabeludo e cabelo, o óleo de jojoba é muito indicado, porque é um óleo mais neutro e ele é calmante, é anti-inflamatório, então vão servir como base, né? E no caso da psoríase em si, também pode estar utilizando hidrossóis, né, ou hidrolatos, juntamente com formulações umectantes, ou seja, oleosas, né? Esses óleos, como o abacate também, que vai estar ajudando a hidratação, não só do cabelo, como couro cabeludo. Então, gente, além da psoríase, umas questões bem recorrentes, que são a dermatite seborreica e a caspa, né? Como a Rosana já trouxe, a Valéria também, que a caspa é aquela descamação, né? Sem causa respectiva, e a dermatite é a inflamação crônica comum. E pode estar, todos dois são hiperproliferação da epiderme, onde provocam rupturas, né, dos lipídios, né, da camada de proteção, e muitas vezes estão associadas com o desequilíbrio da flora normal, né, do couro cabeludo, onde está presente um fungo chamado malacésia. Ele faz parte da flora. Só que em desequilíbrio, esse fungo prolifera e aí ele vai provocar várias alterações, porque ele consome, né, os lipídios, os ácidos graxos do extrato herbáceo, córneo, extrato córneo. Então, a gente vai ter que promover aí uma recuperação desses ácidos graxos. Daí entram, então, os óleos vegetais, né, extra virgens, e neste caso, a sugestão de vários óleos. O cedro, a mirra, a lavanda, a camomila, o titri, gerânio, patchouli, aí numa proporção de até 5%. Tá? Depois eu vou falar algumas formulazinhas e colocar lá no texto. E aí fazer essa formulação oleosa e deixar no couro cabeludo por um tempo. Pode até fazer assim, deixar durante a noite e lavar pela manhã com um shampoo mais suave, né? Porque nessas condições, que às vezes tem inflamação, tem que ser um shampoo suave. Outra questão no caso da alopecia areata, que aí a gente faz uma sinergia com óleos de jojoba, pode acrescentar também semente de uva, e aí vai colocar o tomilho, a lavanda, alecrim e cedro. No caso de queda de cabelos, né, porque isso a gente não sabe a causa definida, podem ser distúrbios da tireoide, deficiência de ferro, são N causas, né? Tem que aí ter um acompanhamento médico para averiguar com mais profundidade para saber, né? Até má nutrição, vários processos podem provocar a queda, desequilíbrios hormonais. Mas um óleo base, um óleo essencial base, muito, né, conhecido por todos, é o alecrim. Que o alecrim, ele aumenta, ele favorece, né, porque ele promove a circulação, né, ele vai, então, aumentar a probabilidade de cabelos novos, porque ele é vasodilatador, ele é tônico, estimulante, né, aí ele vai dar força para o sistema capilar
E, além disso, ele ajuda a limpar o bulbo, né? Assim como o cedro também, que fortalece e engrossa os fios. Ele cuida do couro cabeludo, então ele ajuda a eliminar a seborréia, a caspa. Ele dá brilho e maciez nos fios. O ylang-ylang, que ele também ajuda no brilho e maciez. Aí ele também reduz a oleosidade do couro cabeludo, porque ele promove uma limpeza das glândulas sebáceas nos folículos capilares. Aí ele evita a queda e fortalece, então, todo o sistema, né, do couro cabeludo. O cipreste também, no caso de seborréia, porque ele é astringente, então ele também ajuda e vai melhorar a circulação. E a copaíba também, que é o nosso óleo, né, brasileiro, então ele é muito bom, porque ele, além de cicatrizante, ele promove a hidratação, cuida não só da pele e dos cabelos, ele é anti-inflamatório. E como os óleos vegetais, a jojoba, né, como eu falei anteriormente, ela promove a hidratação, né, principalmente nos cabelos oleosos, aqueles cabelos que têm crescimento muito lento. O de girassol também, porque ele tem boa penetração, ele é rico, né, em fosfolipídios, ele é muito usado, né, em feridas de pele, então ele também, no couro cabeludo, ele vai ajudar bastante. O abacate, como eu falei anteriormente, que ele é muito bom para hidratar a pele e cabelo, e o rícino, né, ou a mamona, que ele faz uma hidratação profunda. Então, aí eu trouxe aqui algumas sinergias rapidinhas para queda, 5 ml de óleo de jojoba e 1 ml do óleo vegetal de abacate. Aí vai colocar nesses 6 ml uma gota de alecrim, ou até 2 de alecrim, uma de cedro e uma de junípero. Então, aí vai massagear todos esses, as formulinhas que eu vou trazer, que as receitinhas, você vai massagear o couro cabeludo, espalhar o restante, você pode puxar para os fios, que também vai hidratar os fios, deixar agir por uns 5, 10 minutos e vai depois, em seguida, lavar com um shampoo mais suave. Aí você vai fazer isso, né, assim, inicialmente, principalmente queda, uma vez por semana, por umas 4 semanas, um mês. E aí, depois, a partir daí, você vai espaçando, vai fazer 2 vezes a cada 15 dias, né, 2 vezes no mês, e depois uma vez por mês. Até uns 3, 4 meses, e observando se parou, principalmente, a queda. Já no caso de oleosidade excessiva, pode usar também 5 ml de óleo de jojoba, aí você vai colocar o tea tree, a menta piperita, porque ela também estimula a circulação, o capim-limão, que também, ele além de anti-inflamatório, antifúngico, ele também ajuda na vasodilatação. Aí, nessas questões de seborreia ou dermatite seborreica, o tea tree, ele é importante, por causa daquele desequilíbrio, né, e proliferação do fungo, ele vai controlar ali o fungo. Ou outro fungo, né, como a Rosana citou, o pano branco, que o cravo é importante, também o tea tree, ele pode ter uma ação efetiva nesse caso, né? E para seborreia, especificamente a seborreia, você vai utilizar o óleo de jojoba, o óleo de abacate, aí você vai distribuir 2 ml de óleo de jojoba, 3 ml do óleo de abacate, 3 gotas do tea tree e 1 gota de lavanda. Aí, todas essas receitinhas você vai fazer da mesma forma. Aplicar no couro cabeludo, deixar uns 5 minutos, lavar com um shampoo suave. Agora, uma informação também que é importante, que eu encontrei, que eu achei bem interessante, eu não tinha ainda visto, no livro de aromadermatologia, é sobre o mel. Para várias condições, né, de seborreia, de caspa, excesso de oleosidade, é o mel, fazer uma solução de mel em água morna. Depois eu vou colocar aqui a quantidade que perdi aqui na anotação. E você vai fazer essa solução e vai esfregar por 4 semanas no couro cabeludo. Vai, né, esfregar gentilmente, né, gente? Não é
com pressão, não. Massagear o couro cabeludo, deixar por 3 minutos. Não, você vai massagear por 3 minutos, vai deixar por 3 horas, e depois vai enxaguar, removendo em água morna. Eu achei bem interessante, porque o mel, ele tem muitas propriedades, né? E ele vai atuar aqui nessas questões. E todo mundo tem acesso a um mel, né? Fazer essa diluição. Também, um spray pós-shampoo, assim como a Valéria falou do finalizador, você pode fazer um spray com 2 hidrasóis. Metade, 50% com hidrasol de gerânio e 50% com hidrasol de alecrim. Depois que lavar o cabelo, borrifar no couro cabeludo e deixa secar normalmente. Ele vai agir aí como uma profilaxia para essas questões todas, tá? Então, hoje, as formulinhas, receitinhas foram essas. Aí eu vou deixar tudo por escrito, né? Depois lá no canal do projeto, aí vocês vão encontrar lá detalhadamente se alguém perdeu alguma quantidade. Muito obrigada. Muito bom. Então, vou falar agora as dicas da Elô, né, de cristais, para nos auxiliar, tá? Nos processos. Ó, ela trouxe aqui a ametista, que ajuda a aliviar, né, dores, raiva, medo, ansiedade, estresse, age como raio violeta, pedindo para transmutar, né, a dor e os sentimentos. E isso transmuta em amor, paz, tranquilidade e estabilidade. Boas para doenças de pele devido ao estresse. Então, usar como um elixir, tá bem? Lá nós já falamos várias vezes, né, sobre como fazer o elixir. Também pode ser colocado, Márcia deu a dica aí, de fazer o spray de hidrossol, Valéria também, o gel, pode ser colocado, gente, imantando, tá? Como que é o imantar? Em torno, tá? Do vidro, do pote, onde você fez a sinergia, você coloca os cristais, tá bem? A ametista exerce um efeito calmante sobre o coração e os nervos, melhorando a capacidade de concentração, é benéfica em casos de enxaqueca e pressões por estresse, né? E a água da ametista, ela cuida e protege a pele e impede a queda do cabelo. Então, a ametista, normalmente, é um cristal que não tem contraindicação ir dentro d'água, tá? A gente não sabe se tiver algum agregado, aí pode ter ferro, né? Então, não seria indicado. Mas, se ela for uma ametista limpa, purinha, você pode colocar, por exemplo, na água e enxagar o cabelo, tá? Pode, inclusive, por exemplo, fazer lá água solarizada, colocar o floral, né? E aí você coloca o cristal junto e depois enxágua, tá bom? Rosana. Oi. Na verdade, a água é o próprio elixir, né? Eu quis Isso. Então, a gente, mesmo que a ametista seja mais segura, a gente prefere indicar sempre o elixir indireto. Indireto, né? Fazer com as pedras por fora. É mais seguro, mesmo sendo a ametista um cristal seguro, né? Uhum. É melhor para evitar problema. Isso, né? Então usa por fora, tá bem? Outro que ela trouxe é a aventurina, também, né? É o quartzo verde, também chamado de aventurina, tá? Que atua especialmente sobre a pele, favorecendo a cura de alergias cutâneas. Atua também contra a queda de cabelo, caspa e problemas capilares em geral. Recomenda-se colocar a aventurina à noite dentro de uma jarra com água e limpar os cabelos ou a pele doente pela manhã. Pode ser empregada como um complemento do banho para a sensação geral de bem-estar. Gente, eu aprendi uma técnica que eu achei muito interessante, então vou aproveitar e deixar aqui para vocês. Você pega, por exemplo, uma tigela de vidro,
né? Eu gosto de usar vidro para essas coisas, tá? E aí você coloca os cristais nessa tigela e vem com a jarra, com a água, e coloca em cima dos cristais, ou coloca a jarra dentro da tigela e põe os cristais em torno da jarra. Então, você vai ter água na tigela e água na jarra. Esse elixir da jarra, você está fazendo indireto, aí você vai e usa na cabeça, por exemplo, né, para tratar aqui os cabelos. E o direto que ficou na tigela, você pode usar em plantas. Por exemplo, plantas adoram o elixir de quartzo verde. Isso nutre a planta, tá bem? Viu? Um 2 em 1 aí. A dicasinha da Elo, tá bem? Outro que ela trouxe é o citrino, né? Que o elixir de citrino também é apropriado para problemas dos cabelos em geral, né? Um outro cristal que ela trouxe é a galena, que trabalha depressão, impaciência e auxilia em infecções, inflamações, promovendo a regeneração celular, inclusive do couro cabeludo. A gente muitas vezes, quando faz essas buscas, né, para trazer essas informações aqui, a Valéria falou, a gente tem sempre que olhar para o lado emocional, né? Então, nós buscamos trazer os cristais, os óleos, os florais, né? As dicas de cromoterapia, olhando também esse contexto, que você vai tratar o físico, mas é necessário, e uma coisa que a Valéria falou, eu assim, eu posso falar que eu sou a prova viva, tá, Valéria? Disso aí. Trabalhar uma condição física apoiada por uma formulação floral para poder trabalhar um contexto emocional. E aí vem o resultado. E sempre excelentes resultados, tá? Por isso que eu estou deixando essa dica aqui. Então, eu uso uma combinação. Por exemplo, aqui, ó, estou aqui com uma crisocola, já tem mais de uma semana que eu estou usando. Eu estou precisando desse verdinho, desse raio verde da crisocola e da tranquilidade que ela transmite. Porque eu estou com 200 mil coisas para resolver, vamos dizer assim, a cabeça fica a 200. E aí o coração fica com um certo peso. Então, estou tomando floral para aliviar o excesso de pensamento e estou aqui com a crisoclora protegendo meu coração, né? Nutrindo meu coração com uma energia mais suave, tá bem? Outro que Elô trouxe foi o cristal de quartzo. Rosana, só um minuto. Oi. Não, então, é porque no início da minha fala eu esqueci de falar exatamente isso que você completou agora. Porque os óleos essenciais, quando você vai utilizar eles, né, no couro cabeludo, você vai também ter o benefício deles no emocional, porque está muito próximo, né, aqui do olfato, e a própria manipulação, enquanto você está fazendo, massageando e deixando no couro cabeludo por um tempo, você vai sentindo o aroma e vai se beneficiar de todos aqueles que eu trouxe, né? E não é só no olfato, né? Como não, nós vimos lá no aromaterapia vibracional, lá no curso, a gente, porque não para, normalmente a gente não pensa isso. Mesmo que a gente tenha consciência, mas no nosso dia a dia, a gente acaba não pensando isso. Nós temos vários corpos energéticos. Então, quando eu faço o uso do óleo essencial, da essência floral, do elixir de cristal, ele está atuando nos corpos energéticos, além do físico. Então, ele vai atuar no mental, ele vai atuar no etérico, ele vai atuar no espiritual, entendeu? Vai atuar no emocional, e aí ele vai melhorando essa condição, né? E você falou da lavanda aí, gente. A lavanda acaba harmonizando esses 6 corpos. Toda vez que se inala uma lavanda, que se usa uma lavanda, ela harmoniza os corpos energéticos com o físico. É da natureza da lavanda. Por isso ela é a queridinha dos alquimistas. Tá bem? Então vamos lá. Então, o quartzo, né, cristal de quartzo, suas qualidades especiais decorrem de suas propriedades preventivas, limpantes e curativas sobre os vasos sanguíneos e a circulação sanguínea. Com a água preparada com o cristal, é obtido um alto grau de limpeza e bem-estar de todo o organismo.
a circulação sanguínea e a pressão são estabilizadas e todo o sistema nervoso acalmado. Por isso é muito bom para os cabelos e pele. Esmeralda é um outro cristal, né? Tem muitos efeitos terapêuticos. A água enriquecida com ela regula a taxa de açúcar, melhora a visão, o equilíbrio corporal e impede o quebradiço das unhas e dos cabelos. A esmeralda dá ao seu portador equilíbrio interior e emocional. Exerce efeito muito rejuvenescedor sobre a pele e ajuda seu portador a ter mais paz de espírito e gosto de viver. Falar para vocês um segredinho meu, tá? Eu tenho no meu pote de creme facial uma pedrinha de esmeralda bem pequenininha assim, ó, e uma pérola. E aí tá lá dentro mesmo, tá? Adoro, né? As duas energeticamente são ótimas para a pele e nutrem bem esse creme, tá bom? Então eu uso, é bom a gente ter noção de onde veio essa esmeralda. E a que eu uso, ela não deve ter nem 3 milímetros, tá? É bem pequena mesmo. Outro que a Elô trouxe é o ônix, né? Que minora doenças e inflamações de pele e dos órgãos internos. Fortalece os processos curativos, melhora o fluxo de sangue e faz com que a pele tenha uma melhor aparência. Coloca algumas pedrinhas no shampoo ou no condicionador, né, e usa normalmente, tá? Geodos de ágata são especialmente úteis nas doenças da pele e também previnem doenças do couro cabeludo. Então, pode usar também, né, por elixir indireto. Âmbar, colocado sobre a pele, ele alivia praticamente todas as espécies de moléstia da pele e alergias, e também pode ser usado no tratamento do couro cabeludo. Então, aqui no caso do âmbar, é deixar um pouquinho, né, sobre a pele, aí, sobre a cabeça, que ele vai ter a sua ação. Tá bem? Então, as dicas da Elô são essas, né? E se a gente for juntar todas as dicas, a gente tem o senhor repertório, né? Menino? A gente tem muita coisa que a gente pode ir usando. Gente, assim, eu agradeço muito, Thaís, né, pelo conhecimento que Thaís me trouxe, já são 10 anos, não, 20 anos, né? Não, 10 anos. 10 anos que eu venho trocando experiência com Thaís sobre cristais, né? E aromaterapia. Eu, assim, cada dia que passa, eu realmente sou mais encantada com essa junção terapêutica. Sabe, usar a energia do cristal, usar a energia. A gente fala aromaterapia, mas não é só da aromaterapia, a energia da planta, seja em floral, seja em natura, né? Com o cristal, é uma potência terapêutica que me encanta cada dia mais, à medida que eu vou usando. Eu só tenho a agradecer esses 2 reinos e esse muito, porque me auxiliam todos os dias. Sabe, ontem eu estava assim com a mente um pouco agitada, muita coisa na cabeça, muita, né, junta falação de parente com as coisas que tem que resolver, a cabeça fica um monte de coisa assim. Aí eu falei: "Ai, gente, quem pode me socorrer?" Aí abri lá o Florais de Minas, olha, mormódica. Eu tomei uma gota do floral de mormódica, coloquei ali na água, aí eu falei: "Bom", para ela costuma me tirar do chão, a mormódica. Para não me tirar do chão, aí eu pus uma gota de rosa branca e uma gota de melissa. Olha, devia ter umas 5 noites que eu não dormia tão bem como eu dormi essa noite, na paz do Senhor, né. E é uma coisa assim, eu uso porque eu estudei, né, porque eu busquei pelo conhecimento, então está aqui Márcia, que dá curso, Valéria, que dá curso também, eu também dou curso, mas Valéria dá lá na área de floral, a Maria Ângela Araújo também dá curso de floral. Então, assim, é bom a gente estudar, e é bom estudar com pessoas que têm essa disposição de partilhar, né, porque a gente aprende muito. Então, eu, assim, eu sou muito grata.
Muito grata mesmo a todos os professores, sou muito grata às nossas partilhas aqui, porque daqui eu levo informações para poder depois buscar se alguém está precisando de uma coisa. Muitas vezes o pessoal vira para mim e diz, você sabe de cor. Não, uma coisa ou outra. Né? Aquilo que a gente usa e tal, a gente às vezes grava. No mais, gente, eu pesquiso. Eu vou em vídeo de aula, eu vou em livro, vou lá na biblioteca e pesquiso, né? Para poder trazer essa informação. Bom, meninas, acho que falamos, né? Tudo que precisava. Agora eu vou deixar para vocês encerrarem. E aí, no caso, assim, né, das receitinhas, vamos dizer assim, né, igual você está falando, Rosana, que busca, né, as informações, e o importante, assim, a gente vai experimentando na gente. Então, essa de queda de cabelo já é muito conhecido, né, na aromaterapia, do alecrim, do cedro, mas, assim, de uso próprio e de outras pessoas também que eu já indiquei e já viram realmente o resultado, né, principalmente na queda de cabelo. Então, isso também é bem interessante, né, porque você vai sistematizando, consolidando aquele aprendizado, né, à medida que você vai utilizando. E outra coisa que eu acho importante, assim, quando você está dando um curso, às vezes é um desafio novo, então, é isso mesmo, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, e aí é ótimo, porque você aprende cada vez mais um pouquinho, né? É isso mesmo, Márcia. A gente nunca, eu costumo dizer que eu nunca dou o mesmo curso 2 vezes, né? Porque a gente está sempre se atualizando, sempre estudando, sempre tem bibliografia nova, um pesquisador que trouxe uma pauta diferente, e a questão da gente poder experimentar na gente, acompanhar as pessoas que a gente indicou, seja cliente, seja familiar, seja um amigo próximo, isso vai enriquecendo o nosso repertório e também a pesquisa nas áreas, né? Porque são fatos registrados, né? Usei, aí a pessoa volta e fala, Valéria, deu certo, melhorou, né? Essa coisa do uso tópico dos florais, o doutor Orozco faz mais de 25 anos que ele estuda isso na medicina lá na Espanha, né? Então, aquela restrição que se tinha, que uso só floral no emocional, parece que não é bem assim, né? Então, são aí mais de 25 anos de pesquisa para reforçar que é lógico, né, gente? Se atua no emocional, tem uma repercussão no físico, né? O doutor Bá dizia que quando a doença chega no físico, a origem dela já foi lá para trás, né? Ela só concretizou ali porque a gente não se deu conta da emoção, ou do trauma, ou daquela coisa que estava por trás até que ela se materializou. Então, acho que é só fechar dizendo isso, né? A gente estuda bastante, a gente gosta de compartilhar, né? E é importante socializar a informação, né? Que nem todo mundo é terapeuta floral, ou aromaterapeuta, ou cristaloterapeuta, né, Rosana? Meninas. Então, o pouquinho que a gente sabe é legal de compartilhar, dizendo é possível ser feito, porque tem casos em que, de fato, tiveram respostas, né? Então, acho que é só reforçar isso. E, de novo, obrigada, viu, pela oportunidade. Adoro estar com vocês. E são dicas simples, né, gente? Fáceis de preparar, né? Cristais mais simples de encontrar, mais baratos, né? É só a gente experimentar, ter coragem de experimentar. Porque está aí. A natureza está aí para ajudar. Verdade. Muito bom. Muito obrigada a todos. Da minha parte, agradecida a todos. Obrigada também, meninas. Até a próxima, então. Até. Obrigada, Maria Luz, Valéria, Márcia, Rosana. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau, beijo. Tchau, beijos.